E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vivendo Cristo. Esse é o primeiro de 2018. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, primeiramente aí um feliz 2018 a todos nós, né? A gente está começando esse ano cheio de expectativas. E eu queria começar esse primeiro programa falando a respeito da palavra profética que Deus nos deu a respeito desse ano, de um salto para o futuro. Um salto para o futuro, a gente sempre costuma dizer isso na igreja, as pessoas que estão chegando às vezes olham isso não é um slogan, isso não é uma ideia que nasceu de um marketing para 2018, isso de fato é uma palavra profética que o Senhor nos falou, e eu confesso que desde que o Senhor começou a nos conduzir para isso, no final de 2017, essa palavra tem revolucionado a minha maneira de enxergar as coisas, né? de entender o futuro, porque se a palavra nos diz que Cristo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Quando nós falamos de futuro, nós estamos falando dele. Ele é o único capaz de percorrer a eternidade, né? Satanás não tem a capacidade de prever o futuro. Ele não tem condições porque ele não está lá, ele está preso. E, inclusive, ele está escravo do passado, né? A sua queda o prendeu eternamente numa condição onde ele não consegue entender o futuro. Quem consegue entender o futuro é quem está no futuro, é o autor de todas as coisas, aquele que começou a história pelo fim, que é o Senhor da história, que é Cristo, né? E se nós como igreja estamos em Cristo, né, nós como igreja profética conseguimos dar um salto ao futuro, entender o que a sociedade, o que o mundo estará vivendo daqui a 10 anos. E isso nos dá um poder de antecipação dos fatos, né? Então a igreja, quando ela caminha no seu fundamento, que é apostólico e profético, ela de fato ela é uma igreja de vanguarda, ela dita as direções, ela não é reativa, né? Porque o que a gente viu é que ao longo dos séculos a igreja foi se tornando reativa. Ela começou a criar uma enormidade de ações sociais para resolver os problemas da falta de omissão ou da omissão que ela teve ao longo dos anos. Então, porque a igreja foi omissa, surgem problemas e ela entra num processo de reação, produzindo obras sociais para cuidar dos problemas que ela não cuidou lá atrás. Quando ela sai dessa posição reativa e consegue entender profeticamente, né, o que nós temos pela frente, ela se antecipa aos fatos. Então, dar um salto ao futuro é começar a produzir hoje aquilo que vai fazer diferença daqui a 10 anos. Deus tem nos falado de sementes para 10 anos. Deus tem nos levado a entender situações importantes na história, né? O sistema educacional hoje no mundo está passando por uma revolução, né? Eu falava esses dias numa ministração, hoje 40% dos jovens que entram numa universidade param seus cursos no meio da universidade porque estão ansiosos, não tem uma referência, às vezes, não é isso que eu quero, e para no meio do caminho porque as pessoas estão perdidas. As crianças e adolescentes estão sendo gerados num meio de facilidades de internet que deixam suas cabeças tão rápidas na maneira de pensar, que ao mesmo tempo que isso é bom, isso não os prepara para viver processos que às vezes levam anos. Às vezes nós entramos em situações na nossa vida, em problemas que levam anos para serem resolvidos. E você vê às vezes adolescentes, eu converso com jovens que com 20, com 30 anos, chegam para mim e falam assim: cara, eu já estou com 20 anos, eu já estou com 30 anos e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu falei: sua vida está começando. Mas as pessoas estão ansiosas porque elas não conseguem entender o futuro. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, né? O Senhor Jesus, ele foi preparado por 30 anos na sua vida para se manifestar em 3. Então nós precisamos entender nas nossas vidas o que são os tempos de preparo, o que são tempos de ativação,
para que nós possamos entender o que é tempo de ser lançado, né? E dentro do processo de uma visão para 10 anos, a figura do pai, a paternidade vai ter um papel chave nessa estação. Eu quero com isso finalizar esse primeiro programa do ano de 2018 falando um pouco mais sobre paternidade, porque a paternidade é a plataforma de lançamento, né? Todos nós precisamos ser lançados, todos nós como igreja. A igreja nasceu de um envio de um pai, e esse princípio serve para nós até hoje. Tudo que nasce na igreja, a igreja é na sua essência apostólica, então tudo que nasce na igreja nasce de um envio. Um novo trabalho, um relacionamento, um casamento, uma decisão, tudo nasce de um envio. Nós nascemos, nós partimos de Cristo, então somos comissionados nele, e por isso tudo aquilo que está fora de Cristo está fora também da vontade dele para as nossas vidas. É simples, isso nos poupa, isso nos preserva. Agora, isso não é controle. Paternidade não tem a ver com controle. Tudo que você precisa ser controlado é sinal que o amor, o elo de conexão entre o pai e o filho já se perdeu, né? Então as pessoas que entendem a paternidade como um controle, na verdade é porque já não vivem a paternidade. Porque viver como filho não é esforço para ninguém, né? Todas as decisões ao longo da minha vida que eu tive a oportunidade de sentar com meu pai me trouxeram segurança para tomar as decisões. Eu não me senti controlado, né? Eu ia tomar uma decisão, quando eu ia conversar com meu pai, eu não ia falar assim, caramba, eu vou tomar essa decisão, preciso lá falar com meu pai, porque senão ele vai... Não era isso. Eu ia espontaneamente para ouvir dele como meu pai e me sentir seguro e ter a proteção. Isso é um princípio. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto que nós temos uma responsabilidade com a próxima geração. Nós somos e precisamos ser pais proféticos. Esses dias eu estava sentando para conversar com meu filho, que tem hoje 15 anos, e eu falei assim, em 10 anos você tem 25, né? Então vamos começar a construir agora o que você vai estar vivendo com 25 anos. E eu comecei a desenhar com ele alguns cenários, e foi muito gostosa a conversa, foi muito interessante a conversa, e não tinha nada de religião na nossa conversa, sabe? Mas Cristo estava o tempo inteiro presente nessa conversa, porque Cristo não tem a ver com religião. Se tem algo que aconteceu na cruz, se tem uma mensagem na cruz, foi Cristo e religião nada a ver, né? A cruz, ela nos aponta essa mensagem. Jesus rompendo com toda a estrutura da religião, tudo aquilo que a religião apontava como maldição, ele tomou sobre si. Eu me fiz maldito, morreu a morte mais horrenda que se tinha na época, símbolo de maldição, da pior espécie de pessoa, para que ele pudesse então romper o entendimento de que viver Cristo não é viver uma religião. O cristianismo não é uma religião, e o cristianismo não é o caminho. Jesus é o caminho. Então às vezes as pessoas batem no peito e falam assim, eu sou cristão. Tá, mas você tem a Cristo? É muito diferente, porque nós não estamos falando de sectarismo, nós não estamos falando de separar grupos, nós estamos falando de estar em Cristo. A vida dele flui em nós. Quando a vida dele flui em nós, nós não precisamos de um vocabulário apropriado para manifestar ele. Nós não precisamos de uma roupa adequada para manifestar ele. Nós precisamos experimentar o governo dele de forma natural nas nossas vidas. Sabe, meus irmãos, se eu puder compartilhar algo com vocês que eu aprendi nesses anos da minha vida, né, uma dessas coisas foi aprender aquela parábola do cego de nascença. Aquele homem, ele traz uma frase que mexe demais comigo. Eu era cego e agora vejo. Eu creio que a jornada da vida, ela nos ensina muito a capacidade de olhar para trás e falar assim, eu era cego e agora vejo. Eu vejo hoje coisas que eu não via. Tem coisas que são imediatas, eu passei a enxergar outras. Eu vou aprendendo um processo de enxergar através dos olhos dele, mas a verdade é que eu era cego e agora vejo. Eu entendi, eu consegui ver que a vida não se trata de mim.
Eu consegui entender que a vida não se trata de ter resposta certa para tudo. Eu prefiro muito mais ouvir e aprender do que ter que ter resposta para tudo que me perguntam. Eu tenho hoje a humildade de repente alguém me fala uma coisa e fala assim, eu estava errado, me perdoem, né? Porque eu não preciso manifestar a minha vida, eu tenho que manifestar a vida de Cristo em mim. Então essa jornada de estar em Cristo, ela é algo tremendo. A conversa com um filho não é assim, ó, você tem que ir para a igreja, você tem que ir na Santa Ceia, você tem que... Não, onde nós queremos estar daqui a 10 anos? Como nós podemos construir algo? Você sabe que a base das relações é: faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então hoje você tem 15 anos, trate seus amigos hoje de uma maneira que você gostaria de ser tratado. Aquele que é desprezado, né? Se fosse você, como que você gostaria de ser conduzido? Que alguém viesse e te visse de forma diferente, te conduzisse no meio da escola. E a gente começou a falar sobre isso no ambiente de escola, o ambiente de trabalho, como começar a criar networking, como começar a preparar ambientes onde a gente possa aprender com esses ambientes, porque na verdade a nossa formação vai muito além da sala de aula. Se tem uma das coisas que vão ser revistas para os próximos 10 anos é o sistema de ensino, o sistema educacional, não só no Brasil como no mundo. Então que você que hoje é filho, aprenda a desfrutar da condição de filho. Não entenda a paternidade como um controle, mas como um cuidado, como um amor, né? E se você estiver disposto, e se os seus olhos se abrirem, porque se os seus olhos não se abrirem, eu vou te falar uma coisa: não critique aquilo que você não consegue ver. Pode ser que você seja cego e não saiba, então não critique aquilo que você não sabe. Agora, se os seus olhos se abrirem, né, e você entender que a vida não se trata de ter resposta, mas que ouvir, ser tardio para falar, é a melhor lição que nós podemos ter. Com certeza nós vamos ter a humildade de aprender, assim como Jesus, que aprendeu, né, a obediência através do seu caminhar, do seu estilo de vida, ouvindo a voz do Pai em todo o tempo. Que nós possamos estar atentos nesse ano profético de 2018, a voz do Pai, porque se esse é um ano profético, se esse é um ano de primícia, se esse é um ano que aponta para 10, aquilo que nós ouvimos esse ano é o que vai manifestar nos próximos 9 anos. Beleza? Deus te abençoe, um feliz 2018 para todos vocês, espero você no próximo Vivendo Cristo.